Boa noite, boa noite. Hoje os estudos mediúnicos em relação à espiritualidade, em relação ao grupo de estudo que a gente desenvolve nas segundas-feiras às 9 horas, ele vai ser compartilhado com vocês. E o que que a gente está estudando no momento? Estamos em um grupo estudando este livro aqui, As Cartas de Cristo. A gente já vem estudado os primeiros capítulos, estamos agora no segundo capítulo e estamos aprofundando nas histórias de Cristo relatadas aqui nas Cartas de Cristo. Este livro é basicamente uma bússola acompanhada de um mapa direcionando os nossos caminhos, o que a gente deve fazer, no que a gente deve acreditar, como a gente deve pensar e refletir sobre as coisas. É um livro que faz a gente pensar muito. E por isso, ele não é um livro só para uma leitura, ele é um livro para que você medite a cada página. É justamente por isso que a gente está fazendo esses encontros, trazendo ele para meditarmos sobre as informações que estão aqui nas cartas de Cristo. Essas cartas trazem a consciência crística manifestada, trazem a história de Cristo desde a criação dele, os primórdios, o como ele se sentiu no deserto, como foi o pós também para ele, como que foi a história dele com a mãe dele, com os irmãos, de uma forma muito leve e simples de ser entendida. Mas ele não tem o objetivo só de entender a história de Cristo, ele também foi trazido com o objetivo de desprogramar a nossa mente para que a gente seja reeducado a pensar. Faz com que a gente consiga, sobre os ensinamentos crísticos, sobre a direção crística, ter contato com ele. E essas cartas corrigem más interpretações dos ensinamentos de Cristo. E nada melhor do que a gente ler, raciocinar com a nossa própria cabeça e digerir tudo isso, né? Digerir o que a gente está lendo, meditar sobre, ver se faz sentido, se não faz. Tudo isso individualmente. Então, essas leis, esses códigos que tem aqui nesse livro, eles trazem sobre a origem do ego e revelam os processos espirituais, desde os processos espirituais científicos mais profundos até tudo que governa a criação da matéria. Então, a gente vai compartilhar aqui. Eu vou transmitir na tela, aqui no Insta, para vocês, somente a minha imagem, para preservar a imagem dos participantes aqui do grupo. E vocês vão entender um pouquinho mais sobre esse conteúdo incrível das cartas de Cristo. Então, os membros aqui do grupo já estão entrando. E eu vou conversando com eles no Zoom, mas vou compartilhar com vocês aqui no Instagram todo esse processo dessa meditação sobre as cartas de Cristo. Então, para quem tem o livro, ou para quem já ouviu, enfim, a gente já está na página 68, no capítulo 2. E vamos hoje aprofundar nessa história de quando Cristo voltou do deserto e o que ele sentiu, como foi essa provação dele, porque ele nada mais era do que um ser humano, assim como a gente, descobrindo o mundo. E ele descobriu o poder incrível que ele tinha, e ele ensina que a gente também pode ter tanto poder quanto ele. Ele descobriu isso numa conexão profunda que ele teve com Deus. E ele relata aqui que a gente pode ter essa, né, conexão, e ele ensina a gente também a ter essa conexão. Ele nos mostra que somos tão poderosos quanto ele. Então, a gente vai caminhar por esse lugar hoje. Boa noite, sejam bem-vindas. Boa noite, Rô. A gente está na parte em que Jesus voltou
do deserto. E quando ele chegou em casa, a mãe dele falou que ele era uma vergonha para a família, porque ele chegou desmistificando as crenças que eles tinham, chegou tentando revolucionar de uma forma muito diferente do que ela estava acostumada. Ela já sabia que ele era rebelde e tudo mais, mas ele começou a abordar assuntos de religião de uma forma totalmente disruptiva. E ela começou a achar que ele estava tendo devaneios, que ele não era o Messias, então ela começou a desacreditar do próprio filho. E como que ela recuperou a fé nele? Então a gente vai entrar nessa parte aqui e vocês vão ver o quanto faz sentido ainda hoje com tudo que a gente vive. Vamos lá, então. Deixa eu ver se você tá aí. Ah, você tá aí. Boa noite. Boa noite. Tá. Se não quiser abrir o vídeo, não tem problema. Você que sabe. Eu nem vi que estava fechado. Ah, tá. Eu não quero aparecer. Tá bom. Então vamos continuar. A gente falou na segunda passada sobre quando Jesus chegou e começaram a duvidar dele, né? Então, onde que a gente vai continuar aqui? Então, os irmãos dele expulsaram ele de casa, mas a mãe dele, vendo que ele estava extremamente faminto, magro lá, puro, puro pó e osso, e farrapo, né? As roupas dele todas sujas, todas rasgadas, é, ela ficou comovida. E por mais que eles tivessem expulsado ele de casa, ela, furiosa, ainda assim ficou preocupada. E ainda assim falou: não, venha, fique aqui com a gente, que aqui você vai ficar melhor do que lá fora, ainda mais você falando essas coisas aí, o povo vai cuspir em você, vai pisar em você, até as pessoas boas vão fazer isso com você, por conta do que ele estava falando ali. O que que ele estava falando? Que o modo que eles viam Jeová como punitivo, severo, né? Não era real, que Deus não era assim, que Deus era amor. Então ela ficou com medo, porque se em casa já ela mesma, já como mãe, agiu com hostilidade após ouvir isso, imagina o pessoal lá fora, né? Então ela falou: pode ficar aqui até que esteja melhor. E aí ela ainda falou assim: talvez enquanto eu estiver por aqui eu possa te trazer bom senso. Posso dizer que se você sair nas ruas falando como fez comigo, vai terminar numa situação pior do que essa. Então ela tratou ele bem, alimentou, fez roupas melhores e ele agradeceu, porque ele sabia que para se mover livremente entre ricos e pobres, precisava estar com roupas decentes e adequadas. Então aqui, uma pequena chavinha, né? Ele já sabia que para se mover entre diferentes classes sociais tinha que estar bem apresentável. E as pessoas ainda criticam quem tem um posicionamento de, você tem que se vestir melhor. Ah, não, tem que ser do jeito que eu ando. Não, mas você não vai conseguir transitar entre ricos e pobres de qualquer jeito, né? Então, já, lá há 2000 anos, Jesus já sabia disso. E aí, o que que acontecia? Às vezes tinha escassez de alimentos na casa. O que que ele fazia? Sem falar nada para ninguém, ele recorria a Deus e criava ali um alimento, abastecia as prateleiras. A mãe dele não perguntava da onde que saía aquele alimento, mas ele dizia que talvez ela até achasse que ele, além de tudo, tinha virado ladrão, porque ele não tinha dinheiro para comprar. Como que ele abastecia as prateleiras de casa com comida se ele não estava trabalhando? Então, teve um dia que ela pegou eles com pão recém-saído do forno nas mãos. Só que ela sabia que ele não tinha saído de casa e ela sabia que ele não tinha usado o forno. Então ela começou a achar que realmente o que ele estava falando era verdade. Ela começou a ficar com a pulga atrás da orelha. Ah, realmente ele é o Messias. Mas ela não dizia nada, só olhava de uma forma muito reflexiva.
A partir daí, ele começou a perceber que a reação dela começou a mudar em relação a ele. Ela começou a olhar de forma diferente. Ela já não estava mais tão certa de si sobre as crenças dela e começou a questionar a atitude em relação a ele, né? A relação dela ali com ele. O que será que tinha acontecido realmente com Cristo no deserto? Então Maria começou a se questionar sobre isso. Como que ele podia ter feito um pão se ele não usou fogo, nem farinha, nem fermento, se ele nem saiu de casa para comprar os ingredientes e muito menos o pão? E aí, os irmãos riam dele, caçoavam, mas um deles tinha se ferido muito gravemente. E aí esse ferimento na mão começou a infeccionar. E aí ele pegou essa mão, fez uma oração e curou. E ele sentiu que a dor tinha aliviado. E aí o irmão dele falou, a dor sumiu. Só que ele não ficou grato. Esse irmão não ficou agradecido. E aí Jesus sentiu que o irmão estava sentindo ciúme, inveja dele ter esse poder curativo. Então ele não gostou de Jesus, que Jesus fosse capaz de curá-lo. Depois de um tempo, a irmã dele se queimou e um outro irmão também sempre se queixava de dor de cabeça. E ele foi capaz de curar os dois. E eles começaram a caçoar a respeito dos poderes mágicos de Jesus. Se perguntavam ali que mal que ele ia fazer para eles se eles irritassem Cristo. E aí começou uma tensão muito grande dentro de casa. E deixava Maria muito triste isso, porque ela sempre prezou a paz no lar. Mas, apesar disso, apesar dela, né, começar a ficar triste por conta disso, ela viu as mudanças no comportamento de Jesus. Antes ele era muito explosivo, antes ele se irritava com qualquer coisa, sentia raiva muito intensa e manifestava isso. E ele começou a ter um comportamento totalmente contrário, né? Controlava as próprias explosões, continha a energia dele, não discutia mais. Ele se tornou atencioso, começou a ajudar em casa, consertava coisas. E aí ele continuava caminhando lá nas colinas sozinho, refletindo. Usava isso para fazer com que a energia dele fosse aumentada. Ele usava isso para conseguir concentrar mais amor, ternura. E aí, até que um dia Maria perguntou para ele: Você acredita que Jeová seja um mito? Deus seja um mito? E aí ele disse: Jó disse que se Jeová retirasse a sua respiração, toda a carne viria abaixo. Esse é o Jeová que vi e em quem acredito. Aí ela questionou ele: Mas ninguém viu Jeová. E ele falou: Eu vi. Eu vi aquele que criou todas as coisas. O chamo de pai, porque ele é amor perfeito, mais perfeito do que o amor de uma mãe. Trabalha de dentro, através e para toda a sua criação. É o Pai em mim quem tem trazido as coisas que você necessita em casa e que curou meus irmãos e minhas irmãs tão rapidamente. E aqui, muito importante esse pedaço, porque a gente até acha que, quando tem uma pessoa que cura, é a pessoa que está curando o outro. E ele deixa claro que não foi ele. É o Pai em mim quem tem trazido as coisas que você necessita em casa e que curou meus irmãos e irmãs tão rapidamente. Isso aqui vai de encontro com o que o Joel Goldsmith falava, que não era ele que curava, que ele era apenas um canal para cura. E que as pessoas que dizem que são elas que curam, elas estão colocando o ego. Então elas não conseguem curar quando colocam o ego, quando colocam um julgamento. E olha que interessante. Quando você coloca o ego
Você até ameniza os processos, mas você não permite ser um canal fluido para que a cura total aconteça. E aí isso aqui vai muito de encontro com muita gente que diz, né? Eu posso, eu consigo fazer tudo sozinho. Mas não é sozinha, né? É esse poder divino que está em nós, dentro de nós, por nós, fora de nós, está em tudo. Então, depois disso, ela começou a ver que Jesus estava entendendo, ou melhor, ela começou a entender através das explicações de Jesus um pouco do que ele dizia. E aí ela até perguntou, uma coisa que assim muita gente pergunta, então o que que é o castigo? E ele falou, não existe castigo da forma como compreendemos. Nascemos para nos comportar da forma como fazemos. Temos que encontrar uma maneira de superar nossos pensamentos e sentimentos humanos, porque esses nos separam da proteção do Pai e nos trazem doenças e misérias. Quando estivermos aprendido a superar o eu, então entraremos no reino dos céus. E o reino dos céus não é um lugar no céu, é um estado de espírito. Quando ele fala, quando tivermos aprendido a superar o eu, quem que é o eu? O ego. Quando a gente transcender o ego, a gente entra nesse estado de espírito que é o reino dos céus. Então, o estado de espírito é o quê? Uma outra dimensão. É um estado. Que eu não preciso, ele não precisou morrer para acessar isso. Ele acessou esse estado. Né? É algo sutil, mas que ao mesmo tempo a gente pode ver e sentir. Né? Não ver com os olhos físicos, mas ver com a mente, né? E sentir, presenciar esse estado. E aí, depois dele falar isso, né, que não existia o castigo da forma que eles compreendiam, Maria se afastou e ficou silenciosa pensando sobre isso, mas não mais com raiva, como ela estava antes. E aí ela começou a meditar sobre essas afirmações, colocando ali abaixo todo esse porto seguro que ela tinha. É interessante que já faz 2000 anos isso, né? Mas ainda se acredita num Deus punitivo. Ainda se acredita no castigo. Ainda se acredita no karma pelo karma, né? De castigo e punição divina. Ainda não pararam para refletir o quanto são os nossos pensamentos, sentimentos que nos colocam nesse estado, que são esse estado mental que nos coloca, a nossa própria consciência que nos coloca nesse lugar. Quando a gente entende isso e transcende essa crença de karma, a gente entra no estado de, ok, eu fiz isso, não foi legal, entendi que machuquei alguém, ou entendi que passei limites que eu não deveria, mas eu fiz isso com aquela consciência, que era o que eu tinha, aprendi com isso, não vou mais repetir, e não preciso sofrer por conta disso. E é uma chavinha, né? Que, por mais que a gente entenda na cabeça, ela precisa descer pro coração. Precisa ser sentido. E é por isso que eu gosto tanto da Naui, porque realmente, quando você faz ela, aquela informação desce e aí, poxa, agora eu já sou, já sinto isso. E aí, ah, ela começou a se perguntar: no que o mundo iria se tornar se dependesse apenas dos homens controlarem a maldade deles e a dos outros? Mesmo reis governantes eram maus em suas ações. Então, sem esse Deus para reinar e castigar os pecadores, onde iríamos parar? Então, ela acreditava que, se isso de fato fosse verdade, que não existisse um Deus punitivo, onde que a humanidade ia parar se dependesse apenas dos homens para controlar suas maldades e as dos outros? Então, de certo modo, foi extremamente importante para a humanidade acreditar nesse Deus punitivo por um certo tempo. Porque refreou de verdade muita gente, de fazer ainda mais mal para outros.
né? Muita gente com grande potencial aí de fazer muita maldade. Mas hoje, nos tempos em que estamos, em 2024, já não é mais necessário esse tipo de crença para a humanidade refrear quem ela é. Hoje já podemos transcender isso tudo. Obviamente, né? Ainda existem pessoas assim, mas eu tava ouvindo o L. Couto hoje, ele falando que a humanidade vai dar um grande salto quântico, não quando todos evoluírem, não quando todos despertarem a consciência, mas quando uma grande parcela, né, uma determinada parcela de pessoas fizer isso, elas vão conseguir ter vibração suficiente para fazer com que todos saltem. Isso é legal, né? Porque imagina se a gente tem que esperar todo mundo querer. Pô, não vai, nunca vamos se tivermos que esperar todo mundo. Mas quanto mais gente ganhar consciência, quanto mais gente viver isso, né? Porque não é só saber nos livros, é aplicar a sabedoria a isso. Conhecimento é eu li aqui, tenho muita bagagem porque eu li, estudo, mas sabedoria eu estou aplicando isso aqui no meu dia a dia. Isso, a sabedoria, o aplicar e viver isso é o que vai fazer com que muitas pessoas evoluam a partir de nós. Tem até aquela máxima que diz assim, que quando a gente tá bem, a gente eleva a vibração de 700 pessoas só pela gente tá bem, né? Tem gente que diz que é 7.000, mas a maioria das pessoas dizem que é 700 pessoas. Eu acredito mais nessa, assim, pelo que eu andei estudando. 3.000? Então não era nenhuma das que eu tinha visto. Mais de 3.000 pessoas. É bastante. E aí, conforme ele foi restabelecendo as forças dele, né? Porque ficou muito tempo sem comer, só meditando, enfim. Ele foi estudando as escrituras cuidadosamente, para que ele pudesse encontrar com os fariseus, com os escribas, de forma confiante. Então, por mais que ele já tivesse acessado a iluminação, acessado Deus, acessado todo esse poder, olha o que que ele precisou fazer também: estudar, para desenvolver a confiança física, né? E também era absolutamente necessário que eu soubesse o que havia sido escrito a respeito do Messias, porque estava convencido de que eu era aquele sobre o qual os profetas tinham falado. Eu poderia verdadeiramente resgatar, salvar as pessoas da doença, da miséria, da pobreza, restaurar a saúde e prosperidade, ensinando a verdade sobre o reino dos céus e a realidade do Pai. Quando me senti suficientemente preparado para sair, ensinar e curar, para agradar minha mãe, concordei em ir num sábado na sinagoga de Nazaré e falar para a congregação. Olha aí, né? Até ele estava tentando agradar a mãe. Quem dirá os réis mortais? E a gente vê na história que ele não se importava, que ele só ia, né? Uh-uh. Essa parte foi toda cortada. Ele foi numa congregação no fim de semana para agradar ela. Foi lá falar com eles. Se levantou e, como de costume, foi entregue o livro de Isaías para ler. E aí ele escolheu a passagem que profetizava a vinda de um Messias para liberar o povo judeus de todo tipo de escravidão. E aí eu vou ler essa passagem porque ela é bem legal. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar a libertação aos encarcerados e a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Então me sentei dizendo: hoje vocês veem essa profecia se cumprir em mim. E aí isso produziu um choque em todo mundo. Como assim ele está dizendo que é o Messias? Espanto no rosto dos homens que me olhavam atônitos. Mas eu continuei falando, sabendo que o pai me diria o que falar. E aí as palavras vieram sem hesitação. Ele foi um canal, né? As palavras foram vindo, não foi ele. Percebe?
Falei da minha experiência no deserto, relatei a visão do bebê crescendo até a idade adulta, sendo envolvido inconscientemente em correntes e ataduras mentais e ficando cego e aprisionado na escuridão interior, se fechando para Deus. Que a gente falou no capítulo 1. Lembra que os bebês nascem conforme vão recebendo crenças, eles vão sendo aprisionados nessas correntes e ataduras mentais, ficando cegos conforme vão crescendo? Então, daí ele explicou que ao fazer isso, eles se expunham à opressão de conquistadores, escravidão, pobreza e doenças. E olha que interessante. Você já leu, né, o livro Mais Esperto que o Diabo? Ele fala exatamente disso. É, tem que ver porque você parou ali na metade. Tinha alguma coisa na página seguinte que ia te trazer uma informação aí muito importante. Daqui ele diz que. Mas é exatamente o que está lá. Conforme vão sendo aprisionados nessas crenças, eles eram expostos à opressão de conquistadores, escravidão, pobrezas, doenças. Por quê? Porque essa atadura mental, essas correntes mentais, elas criam uma espécie de escuridão para a gente não enxergar o que tem além daquilo. E aí a gente não raciocina sobre o que está vendo, sobre o que está ouvindo. E eu falo porque eu estava nesse lugar. Poder de A escolha, raiva faz isso, né? a raiva A faz. raiva te cega totalmente. Tá na tua cara, mas porque você tá com raiva, você tá lá com seus problemas com raiva, você não vê a oportunidade ali esfregando na tua cara. E aí, olha que louco, a raiva é uma frequência, né? Então, a frequência é algo que a gente não vê, mas é algo que faz a gente descer para uma dimensão. É como se a gente estivesse aqui, mas ao tempo todo, enquanto a gente oscila a frequência vibratória, a gente está em dimensões diferentes. Estado de espírito, estados diferentes. O que que é um estado? É igual um estado da matéria. A água, no estado sólido, é um gelo. No estado líquido, é a água. No estado gasoso, é um vapor. São três estados diferentes da água. A gente tem vários estados diferentes. Já percebeu isso? São estados também. O estado da raiva é aquela tensão, é aquela irritação, é aquele, às vezes até um ódio, né? Ele oscila entre essas composições. Tem uma cor densa, uma cor vermelha, tem um peso. O estado da tristeza também tem cor, uma cor azulada, uma cor fria, né? Que deixa a gente para baixo, prostrado, que faz a gente querer ficar deitado, posição fetal e chorando, né? O estado da felicidade, o estado para cima tem uma ligação ali com a cor laranja, é um estado que faz a gente querer ficar cantando, inventando música que não existe, né? Porque tá ali feliz, quando a gente tá feliz, a gente inventa coisas legais só por inventar, só porque é legal. Quem que inventa músicas aleatórias quando tá triste? Ninguém. Então, é um estado frequencial. E aí, quando a gente olha para isso dessa forma, a gente consegue ver que as criações mentais, por mais que esteja ligado ao mental, elas fazem com que o nosso estado emocional se altere. São coisas diferentes, mas que acionam uma a outra. É como se fosse assim, caixinhas diferentes, né? Coisas diferentes, mas todas muito ligadas. O físico é o físico, o mental é mental, o emocional é emocional. Mas quando eu tô triste emocionalmente, mas saio correr ou começo a ligar uma música e começo a dançar, o meu físico conectado com o meu emocional faz com que eu eleve a minha vibração. Então, por mais que a gente coloque às vezes em caixinhas separadas,
Tá tudo ligado o tempo todo. Não tô bem emocionalmente ou mentalmente, eu posso mudar isso a partir do físico e vice-versa. Então, voltando para cá, né, para nossa leitura, quando Jesus falou isso e explicou, é, eles colocaram para fora uma expressão de opressores mesmo. E aí ele continuou falando: Deus é luz, luz é a substância de todas as coisas visíveis, luz é amor, que faz todas as coisas para que o homem desfrute delas. Ele começou a falar de que não é para a gente sofrer, que é para a gente desfrutar, que é para a gente sentir amor. Luz é o amor. E que todas as bênçãos de abundância e saúde foram livremente disponibilizadas para todos que amarem a Deus com a mente, o coração e a alma e viverem estritamente segundo as leis dele. Então, quando ele terminou de falar isso lá na congregação, teve um grande silêncio. E ele sentiu que as pessoas tinham experienciado algo estranho e poderoso e que tinha sido elevada a um plano superior do pensamento. Ou seja, por conta disso, do que ele falou, ele conseguiu elevar o pensamento das pessoas lá da sinagoga, só com ganho de consciência. Tá vendo o poder do ganho de consciência? Ele não falou com hostilidade. Ele primeiro trouxe uma conexão com o que eles já conheciam e se conectou contando a história dele. E trouxe um fato também. Percebe que tem tudo a ver com storytelling? É um scriptzinho de storytelling isso aqui. Depois disso, ele desejou que nada interrompesse a tranquilidade transcendente daquele momento. Todos estavam sentindo aquilo. Em seguida, começaram a sussurrar entre si, perguntando quem que ele era. E alguns estavam convencidos de que ele era Jesus, a pessoa cuja família era bem conhecida na aldeia. Mas outros não podiam aceitar que ele era. Como assim? Um cara que cresceu entre nós é o Messias. E aí, uma vez que ele tinha falado com alguém que tinha autoridade, algumas pessoas não estavam aceitando isso. E ele sentiu ressurgir antigas reações nele. Lembra que ele tinha mudado o estado de consciência e também como ele estava agindo nos últimos tempos? Pacífico, calmo, não estava mais explodindo, não estava mais se importando com o que falavam dele. Aqui ele percebeu ressurgir. Engraçado que hoje eu vi um vídeo do Hélio falando sobre isso. Não, ele tava falando assim, que a pessoa tá de boa, tá curada, tá bem. De repente surge uma pessoa que em algum momento, seja nessa encarnação ou em outra, foi inimiga dela, só de enxergar lá longe parece que ressurge tudo aquilo que estava adormecido. E aí a pessoa volta a baixar a vibração, a criar coisa ruim de novo. Porque não perdoou, não deixou aquilo no passado, né? Não fez as pazes com o passado. E ele sentiu isso aqui. Sabia que tinham desprezado ele no passado. E aí, de forma que esperava por essa rejeição, ele voltou às antigas atitudes desafiadoras. E isso enfureceu eles por completo. Pelas minhas próprias reações humanas, atraí o desastre. E isso aconteceu. Isso aqui é o orar e vigiar que a gente tanto fala, né? Até Jesus voltou iluminado, e aí algo acionou uma raiva nele por estarem duvidando dele. E aí esse gatilho fez ele voltar a ser quem ele era antes. E por consequência desse baixar a vibração, ele atraiu desastre. E aconteceu desastres mesmo. Então, os mais jovens, instigados pelos mais velhos, corriam até mim e me arrastavam para o topo do mais alto penhasco, a fim de me lançar à morte. Olha que louco.
E isso não tá lá escrito na Bíblia. E aí, eles iam lançar ele de um penhasco. Os mais velhos falaram para os mais novos fazerem isso. Estavam arrastando ele para o topo mais alto do penhasco. Mas orei ao Pai para que me salvasse. Poder da oração, com intenção, né? De repente ficaram tão alterados que mal sabiam o que estavam fazendo. Se revoltaram uns contra os outros. E então pude sair do meio deles e escapar. Foi estranho, mas eles pareceram não notar a minha saída. Ficaram cegos na raiva, né? Igual você falou agora há pouco. Brigaram entre si e nem notaram a saída de Jesus. E aí, muito abalado por essa experiência, ele conseguiu mandar uma mensagem para a mãe dele dizendo que estava deixando Nazaré imediatamente. Poxa, né? Se ele ficasse em Nazaré, iam pegar ele de novo. E indo para Cafarnaum, uma agradável cidade junto ao mar da Galileia. E aí ele até pensou em se juntar a amigos antigos, mas a intuição dele falou que não era o correto a fazer. De modo que durante todo o caminho, ao entrar na cidade, ele pediu orientação e ajuda a Deus para encontrar acomodações. E ele não tinha dinheiro e não pediria esmola. Ao caminhar pela rua, uma mulher de meia idade veio em direção a ele. E ela carregava muitos cestos pesados, parecia triste, chorando, e no impulso ele abordou ela perguntando onde poderia encontrar alojamento. E ela disse que normalmente ofereceria uma cama, mas que estava com seu filho muito doente. Também disse que tinha ido comprar algumas provisões para alimentar os consoladores que haviam se reunido para chorar a morte iminente de seu filho. Nossa, ela já estava contando que o filho ia morrer. E tinha reunido alimentos para alimentar os consoladores que iam consolar ela. Cara, né? Tipo, o menino não morreu, ela já estava materializando a morte, comprando alimento para quem ia consolar ela. E aí, o coração dele se afligiu por isso, mas também se alegrou, porque ele prontamente tinha sido dirigido para alguém que poderia ajudar. Ou seja, ele foi direcionado para encontrar com ela para poder ajudar ela, porque ela estava precisando de ajuda. E ele ofereceu-se para carregar as cestas até na casa, e ela me olhou por um momento perguntando quem eu poderia ser, mas ficou satisfeita com a minha aparência e conduta. No caminho, disse-lhe que talvez pudesse ajudar com seu filho. E aí ela perguntou: Você é médico? Ele disse que não tinha tido formação médica, mas que podia ajudar. Então chegou lá numa casa bem grande, de pedra construída. Ou seja, né, indicava boa situação social e prosperidade. Levou-me até seu marido, dizendo: Esse homem disse que pode ajudar nosso filho. E aí o homem já melancólico inclinou a cabeça, não falou nada. E essa mulher que se chamava Miriam se afastou, dizendo que ele estava aflito e muito zangado. O rapaz é nosso único filho entre muitas filhas. E ele culpa a Deus pela doença do garoto. E aí a Miriam começou a chorar. Se ele fala assim contra Deus, que outros problemas cairão sobre nós? E ele falou: Ó, tranquilize ele, logo você vai ver o seu filho ficar bem novamente. Ela ali olhou com dúvida e tal, mas levou ele até o quarto do menino. Ali estava sufocante, cheio de gente, bem intencionada e triste, conversando, colocando mais essa energia de tristeza sobre o menino doente, né? Cheio de gente. E aí ele pediu para a mãe esvaziar o quarto, mas os visitantes resistiam. Eles queriam ver o que acontecia. Só saíram do quarto quando contrariados, porque a Miriam chamou até o marido para falar com eles. E aí ela até escutou eles discutindo com o pai desse garoto enquanto estavam saindo do quarto. O que esse homem acha que pode fazer se o médico disse e declarou ser incapaz de ajudar o rapaz? E aí esse pai foi até o quarto para ver o que Jesus tinha feito, né? Seu filho estava mortalmente pálido, com muita febre. Aqui, antes de eu continuar,
É, ainda sobre o tio Ellicott, nesse vídeo que eu vi, ele ainda falava assim, gente, os médicos foram treinados para estudar determinada doença e focar nela. Por exemplo, um ortopedista que se especializa numa mão e aí se especializa numa artrose, que se especializa numa artrite, enfim, se especializou nessas áreas. E aí a pessoa fica com uma dor, e aí diz assim: vá lá no ortopedista. O médico faz exames e diz: você tem artrose. Pronto, se instalou a doença a partir daquele momento. Tá, mas já não existia? Não, existia uma dor, não existia doença. Então lembra que eu falei uma vez que quem mata é quem observa o morto? A teoria do gato de Schrödinger? Só a pessoa só morre quando alguém viu que morreu. Senão a pessoa não tá morta. Isso aqui tá no ar, vamos chamar de louca, mas é isso. Então daí o Hélio falava assim: já imaginou se ao invés das pessoas focarem na doença, ao invés do médico focar na doença, ele foca em entender o porquê a pessoa criou aquilo e aí dá consciência e já resolve? É o que a gente faz com a análise do inconsciente, né? A gente encontra onde que aconteceu aquilo, por que que a pessoa escolheu de forma inconsciente desenvolver a doença, e a gente mostra e automaticamente resolve o processo. Aí, no mínimo, metade a gente resolve ali. E a outra metade a gente trata. E é sobre isso aqui. As pessoas, o médico aqui declarou que era impossível de curar. Era impossível ajudar esse rapaz. E aí a mãe até explicou para Jesus que esse menino não conseguia engolir comida, tava com o intestino solto e tava assim por muitos dias, tinha perdido peso, que nada mais poderia ser feito e provavelmente morreria. Foi então que Jesus colocou a mão na cabeça do rapaz, rezou, detalhe, processo da cura. Presta atenção. Colocou a mão na cabeça do rapaz, rezou sabendo e silenciosamente dando graças com todo o coração que o Pai Vida fluiria pelas minhas mãos para dentro do seu corpo. Dessa forma, o trabalho de cura se realizaria. Percebeu o que ele fez? Mentalização. Mais oração. Mais fé. Dessa forma, sentiu um calor extremo, um formigamento e o poder saindo ali das mãos, né, do seu frágil corpo, inundando ele com uma alegre gratidão. E aí, a mãe e o pai desse rapaz estavam ansiosos ali olhando o que estava acontecendo. Quando eles viram a cor do filho mudar do branco para um rubor mais sadio, exclamaram com espanto e alegria. Depois de algum tempo, o rapaz se levantou, ou melhor, levantou seu olhar para mim dizendo: agradeço, estou bem melhor agora. Estou faminto e quero algo para comer. A mãe riu de felicidade e abraçou apertado ele, mas estava um pouco apreensiva. Não posso te dar comida, o médico vai ficar zangado. Ele tinha falado para dar só água, não era para dar comida. E aí Jesus, sorrindo, disse: ele está curado, pode dar pão e vinho para ele que não vai fazer mal. Seu pai, Zedequias, estava maravilhado de alegria e gratidão. Depois de abraçar o filho, se voltou para mim e apertou minhas mãos calorosamente. Ficou dando tapinha em meus ombros enquanto balançava sua cabeça, incapaz de falar devido às lágrimas que corriam por sua face. E aí, quando ele se recompôs, entrou no salão e falou com as pessoas: meu filho, quase morto, recuperou a plenitude da vida novamente. E as pessoas comemoravam com felicidade, felicitações. E a mãe do rapaz ficou ali parada, com um sorriso.
Aí depois disso ele conseguiu acomodações. Ali mesmo. Depois de colocarem vinho e comida sobre a mesa, todos foram convidados ali para se saciarem. E aí o menino falou. Não, sei que. O pai do menino falou, né? Você fez uma coisa que nenhum sacerdote, nenhum médico poderia fazer. A cura veio somente de Deus. Embora você seja um desconhecido, percebo que você deve vir de Deus. E aí ele respondeu, sim. E as pessoas ficaram assombradas. Ele falou com convicção que ele foi enviado por Deus ali, né? Aí ele falou, tá, mas essa doença que foi trazida pro meu filho foi um castigo por algo que eu fiz de errado? Como que eu poderia cometer um pecado tão grave que Deus queria levar o meu filho único? E aí ele disse, você fez a pergunta que eu mais quero responder. Deus nos dá a vida e a existência do ser. Não ia arrancar essa vida de nós como um homem arrancaria o tesouro de outro só porque está zangado. Esta é a maneira como a humanidade se comporta, não Deus. E Deus não está sentado num trono no lugar do céu como fazem os reis humanos. Esta é a maneira humana de proceder, uma crença humana, não a verdade. A maneira de proceder de Deus vai muito além do que a mente humana pode sonhar. Somente eu vi aquele que nos trouxe à existência e sei que ele não é o tipo de Deus que os rabinos ensinam. Ele é perfeito amor. Por isso eu prefiro falar do Pai, pois eu vi que ele trabalha dentro de cada ser vivo, mantendo num bom estado de saúde. Assim como um pai humano, né, trabalha para manter seus filhos bem alimentados, protegidos, vestidos. E aí, como pode ser isso? Perguntou o homem duvidando. E ele respondeu: não é possível para um ser individual, de qualquer tipo, estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas o ar está em todo lugar, ainda que você não possa ver. Mas a gente sabe sem dúvida que ele é muito real e importante para existirmos. Se não tivesse ar, a gente não ia respirar e ia morrer. Então a gente não pode ver o movimento do ar, mas vemos ele agitando as folhas e conduzindo as nuvens no céu. Então a gente sabe que o ar está acima de nós, que é forte. E agora eu te pergunto, qual é a parte mais real e mais valiosa do homem? Seu corpo ou sua mente? Então a mente é a parte mais importante. Então a gente não precisa ver para crer, a gente precisa crer. Bom, essa parte que tem bastante de história é legal, né? Que faz a gente imaginar e ver as cenas. Alguma consideração até aqui? Comentários? Tranquilo. Então agora vamos ler o nosso evangelho.